Boa tarde, hoje, 17 de maio de 2021. A gente vai iniciar hoje o nosso bloco pós-avaliação, onde a gente vai agora falar sobre a origem dos animais. A gente já viu os eucariotas, a gente já viu o Luca, a gente já viu protocélulas, e daí para trás toda a química pré-biótica até chegar à protocélula. Então, a gente está dando continuidade à disciplina, a origem da vida, legal? Do curso de biomedicina da UFRJ, Biologia Modalidade Médica. Então, hoje a gente vai falar sobre a origem dos animais, já sabendo das novidades dos eucariotas. E para falar da novidade dos animais, o surgimento dos animais, a gente tem que ver quais são os organismos modernos que mais se assemelham aos fósseis de 1 bilhão de anos atrás, da época do Ediacaran, e correlacionar os registros fósseis com a data e com os organismos modernos. Dessa maneira, você começa a ter uma ideia do cenário da origem dos animais. Tá ok? Então, é a mesma coisa de estar olhando um Fusquinha, esse carro da Volkswagen que vendeu muito, né? Você vê um Fusquinha turbinado hoje. Aí você pode falar que esse Fusquinha turbinado era o ancestral de todos os carros populares? Não. Ele é uma versão moderna de um ancestral que era mais simples, porém guardava a organização básica. Então é isso que nós veremos quando correlacionamos os registros fósseis com os organismos modernos, sempre tendo em mente que os modernos são sofisticações de um ancestral mais primitivo, mas que guarda a mesma organização do corpo. Ok? Quando a gente estiver falando sobre o representante moderno mais semelhante, a gente vai, então, começar a fazer não a gente, mas os pesquisadores, a partir daí, lançaram estudos para entender as famílias gênicas que já estavam presentes nos animais, que surgiram até com os animais. Então, quais são os genes necessários? Basicamente, é essa a questão. Depois a gente fala aqui, deixa eu só terminar o raciocínio. Bom, então, como eu estava falando, através de comparação do genoma completo, bem como das famílias gênicas novas em sua diversificação, como é que novos genes aparecem dentro daquele mesmo gene ancestral. Então, todos esses genes que estão aparecendo têm algo em comum com genes ancestrais. Então, o que eu estou colocando aqui é que a gente reconhece organismos modernos, semelhantes aos ancestrais, que datam daquela época da origem dos animais, segundo os extratos dos registros fósseis, e através desse reconhecimento começa-se o estudo da evolução gênica, da evolução do genoma, através de uma análise comparativa de genes de diferentes organismos, mais simples, como eucariotas, protozoários, fungos, como mais complexos, como mamíferos, primatas e etc. Então, através de comparação dos genes que organizam as células,
a gente pode entender a evolução gênica também, sempre afinada com registros fósseis, com as datações. Muito bem. Outra questão importante na origem dos animais, além do aparecimento de novos genes, é como esses genes são usados. Esse tipo celular vai usar que genes? E esse outro tipo celular vai usar que genes? Então, você começa a entender os programas genéticos. Você começa a entender por que uma célula ficou diferente da outra. Quais são os genes que são expressos nesse tipo celular e quais são os genes que são expressos nesse outro tipo celular? Você entende diferenciação celular. E se você foca seus estudos na origem dos animais, você vai estar entendendo a origem da diferenciação celular, a origem da proliferação celular sob controle. Agora, a célula não pode mais proliferar só porque tem comida. Agora, ela faz parte de uma sociedade. Ela faz parte de um formigueiro. Uma formiga não pode fazer o que ela quer. Ela tem que obedecer os planos do formigueiro, da sociedade. E para isso existem divisões de função, mesmo se você considerar uma formiga, cada unidade do formigueiro. Você tem as que vão defender, você tem as que estarão no berçário, você tem as que vão pegar comida. E morfologicamente elas começam a ficar diferentes para cada função. Então, quando você pensa em unidades se juntando para dar origem ao todo, você começa a ter novas propriedades. A propriedade de ser multicelular, a propriedade de um monte de unidades juntas atuando de forma coordenada, com divisões de funções, usando genes específicos para que cada célula tenha o seu formato específico para desempenhar a sua função correspondente de acordo com a sua morfologia. Tudo está integrado na forma de usar os genes, saber usar os genes. E o primeiro animal dividiu o uso dos genes em tipos celulares. Esse tipo celular aqui da periferia, que vai fazer epitélio, vai usar esses genes. Precisa dessa proteína de adesão, precisa desse citoesqueleto dando polaridade na célula. O de cima vai ficar diferente do de baixo. Olha, célula vai produzir uma matriz extracelular, porque a gente tem que criar o nosso ambiente. Não basta ter só gente na sala. Você tem que ter gente com cadeira, com mesa, com material de suporte para as células. Então, um animal ele é feito basicamente de células epiteliais revestindo a superfície e células mesenquimais dando volume, fazendo a digestão, fazendo a defesa, mantendo o equilíbrio da unidade multicelular. Então, isso depende de diferenciação celular. Isso depende de controle da proliferação celular. A célula só vai proliferar só quando a sociedade necessitar. Precisa de estímulos externos à célula para que ela entre no ciclo celular e se divida. A célula não vai se dividir só porque tem comida. O protozoário fazia isso. Tinha comida, dividia. 2, 4, 8, 16, amplificava exponencialmente. Isso não pode acontecer num animal. Você não pode ter o epitélio crescendo exponencialmente e o mesênquima não. Você não pode ter a célula fagocitária proliferando indefinidamente e a célula da periferia não. Tudo tem que estar de acordo com o todo. E, para isso, precisa de controle de proliferação celular e diferenciação celular. E, para isso, precisa usar genes. E, para isso, precisa de novos genes.
precisa do uso controlado desses genes através de reguladores de transcrição. Então, você começa a ter as especializações das células. Ok? Então, é isso que a gente vem falando na última aula, e nessa aula a gente vai finalizar a origem dos animais. Tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa pequena introdução? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder, então, se lembrar do que estava sendo falado. Tá? Então, acredito que vocês estejam vendo o compartilhamento. Sim. Isso. Bom, vamos lá. Então, tá aí. Os fósseis mais antigos de animais estão aqui, 1 bilhão de anos. Isso aqui já está atrasado, tá? Essa figura. Você pode botar aqui nessa fase de proterozoico, 1 bilhão aqui no meio, e ali começam a aparecer os primeiros fósseis, depois eu mostro. Tá certo? Porém, não é só animal, né? Você tem também algas que começam a se organizar de forma multicelular, os próprios fungos se organizam de forma multicelular, mas os fungos têm uma outra maneira de se organizar, as algas também, outra maneira de se organizar. Então, está aqui uma escala de tempo, isso eu já mostrei, por isso eu estou passando rápido. Os fósseis mais antigos dos animais estão aqui, antes mesmo dessa época gelada, tá certo? E a partir daí começam a aparecer os fósseis animais. Essa é a região de Ediacaran, é a região onde você tem fósseis que datam de 800 milhões, 600 milhões, e que já começa a aparecer um corpo de animal segmentado, tá legal? E tem alguns artistas que tentam representar essa fauna através do registro fóssil. Também no Canadá, nas montanhas do Canadá, você tem rochas dessa época, de época de Ediacaran, de 800 milhões, 600 milhões, e esses são os animais da época. Sempre uma estrutura fractal, com módulos que vão se juntando e dando estruturas cada vez maiores. Isso são fósseis, então, de organismos segmentados, você tem vários segmentos que se repetem. Então, isso é como se a natureza inventasse um módulo e repetisse várias vezes esse mesmo módulo. Então, isso é uma estratégia para o corpo crescer sem precisar inventar muita coisa nova. Então, tá aí, isso já foi mostrado na aula passada, toda a fauna Ediacaran, com corpo segmentado, polaridade, tá certo? Vou passar rápido. Mais uma vez, uma relação entre aparecimento, morte, ao longo do tempo, extinção, surgimento e extinção da espécie ao longo do tempo. Os fósseis vão aparecendo e depois você não encontra mais eles em estratos mais recentes. Então, isso foi uma época onde ser fusquinha era sucesso de venda. Vai tentar vender um fusquinha hoje, não vai ser competitivo, não vai conseguir ter sucesso de vendas, tá certo? Então, naquela época, onde só existia eucariota, você tem um corpo que pega módulos e repete várias vezes, e ter a capacidade de ficar grande e captar bastante micróbio, tá? Aí você vai ter bastante sucesso. Você vai ser a novidade da época. Vários eventos catastróficos aconteceram, isso é muito comum, tá certo? Olha essa época do Ediacaran, de 600 milhões, vários corpos celestes, grandes, pequenos,
mas capazes de causar extinção em massa. Então, toda essa parte colorida do gráfico aqui embaixo é o desaparecimento abrupto dos fósseis e, posteriormente, o reaparecimento e vai crescendo novamente a abundância de novos organismos, e aí você vai tendo diferentes nomes de biotas, e aí você vai tendo outros eventos catastróficos de extinção em massa, e com isso você vai causando a mudança da biota, a seleção, e todo o registro fóssil vai deixando sua marca dessa história dos animais, tá? Com vários eventos de extinção em massa. Queria só aproveitar aqui para corrigir um pouco a história das datas. A fauna Ediacaran, que eu estou mostrando, está aqui em 600, entre 640 e 540, mas a gente já sabe que tem registros de animais fósseis em 1 bilhão. Quer dizer, você bota mais 400 milhões de anos aqui, tá certo? Essa imagem eu já mostrei várias vezes. O núcleo através do capsídeo de vírus, tá certo? Que infectou e acabou morando nessa célula, junto com o genoma da protocélula, do procariota, desculpa, e aqui a mitocôndria também entrando e fazendo parte, a partir do Asgarian, né? Isso já foi falado, tá aí as novidades que eu já falei bastante, tá certo? As sinalizações para navegação, essa possibilidade de controlar a expressão gênica através de estímulos do receptor, essa capacidade de navegar e até sair de labirintos. Puseram amebas para percorrer labirintos e, através de estímulos de atração e repulsão, elas conseguiam chegar no final do labirinto, mostrando um sistema de navegação direcionado. Essas cores representam o tempo, quanto tempo levou para chegar em cada região. Então, depois que aprendeu a rota, todo mundo segue a mesma rota. Então, eles meio que mantêm um sinal químico também. Muito bem, aqui a gente já começa a falar de algo muito importante, que eu falei da aula passada, por isso vou rápido, que é a possibilidade de mudar de forma, mudando os genes. Então, eu mudando a expressão gênica, eu deixo de ser flagelado, começo a ser ameboide, deixo de ser ameboide, começo a ser flagelado. Isso é uma modulação da função e da forma em função dos genes que estão sendo usados. Tá certo? E o mais legal é que isso também acontece no ancestral dos primeiros animais. Então, existe um protozoário, que é dito como ancestral de todos os animais, e esse protozoário faz essa conversão de célula ameboide, mostrado aqui, para célula epitelial com flagelo, mostrado aqui. E mudando a expressão gênica, ele passa de um programa para outro programa. Então, isso tudo ele vive de comer bactéria. Então, ele aqui se alimentando de bactérias. Tá? Tá ele mais aqui, são os coanoflagelados, e eu vou me explicar depois por que coanoflagelados está na linhagem dos animais, e junto com os fungos formam os opstocontas. Tá, na aula passada eu também falei, então, nessa necessidade de você ter células mesenquimais, como esse coanoflagelado faz, viram uma célula ameboide, células epiteliais. Então está aqui, que é uma célula cúbica, quadradinho, que serve para fazer revestimento. Então, todo organismo primitivo é organizado dessa maneira. E até hoje nós somos também organizados dessa maneira, com células epiteliais, que servem para separar o lado de fora do lado de dentro, e as células mesenquimais, que servem para dar volume, para dar recheio. Então, vejam que para fazer um animal, eu parto do que os protozoários já sabiam fazer. Os protozoários já sabiam fazer uso dos genes em diferentes momentos,
muda com flagelo ou ameboide, conseguem navegar e se comunicar. E se eu puser essas características juntas, eu vou fazer um animal daqui a pouco. Tá? Então, só mostrando aqui que você pode ter fóssil até de molécula, os imprints que os animais deixaram, você pode reconhecer, tá? É... Semelhante à embriogênese de animal, isso depois eu falo disso, é só porque são fósseis bem bacanas, com as células preservadas. Olha, isso tudo é justamente os primeiros animais, são fósseis dos primeiros animais. Olha quanta célula no interior e olha as células epiteliais. Então, com isso, eu estou mostrando que já na origem dos animais, pelos registros fósseis, já dá para ver que eles eram organizados com epitélio na periferia e células ameboides, redondinhas, mas no interior. Tá? Então, vários exemplos aqui, ó, e até com uma microscopia. Eu posso, pelos genes, também ver se isso tudo era num ambiente de pouco oxigênio, porque a fotossíntese estava ainda mudando os níveis de oxigênio na atmosfera. Então, esses animais eles tinham que realmente viver com pouco oxigênio e por isso eram pequenos. Eles não podiam crescer muito, que ia demandar de muito oxigênio. E pela análise dos genes dá para ver isso, segundo esses artigos. Então, está aqui alguns registros, tá? E aqui mostrando os animais, metazoa é animal, mostrando os conoflagelados, aqueles protozoários que mudam de flagelado para amebóide, que se comunicam também e que navegam de maneira orientada. E irmão desse grupo de protozoário com animal, a gente tem fungos também. E esse grupo todo que é de fungo com esse tipo de protozoário e com os animais, eles têm um ancestral comum, isso tudo veio um descendente do Luca. E esse protozoário, esse eucariota, é um descendente do Asgard, desculpa, esse descendente do Asgard foi lá e formou fungos, protozoário do tipo coanoflagelados, e os animais surgiram depois, a partir dos coanoflagelados. Então, acredita-se que sejam esses coanoflagelados que se organizaram em grupos. Porque já foi descrito uma protoesponja, que é esse organismo que eu estou mostrando, que é extremamente semelhante a colônias de coanoflagelados. Olha aqui os coanoflagelados na microscopia, aqui no centro. Olha eles formando uma colônia. Olha eles assim num desenho esquemático de computador, numa digital. E olha só a quantidade de células mesenquimais no interior de uma geleia. E essa geleia cheia de célula ameboide é revestida de células epiteliais, assim como na colônia dos coanoflagelados. Então, olha aqui uma microscopia dessas células flageladas formando colônias. E se você olhar a esponja, que tem registro fóssil dessa época aí de Ácara, a gente encontra assim os coanoflagelados, os descendentes dos coanoflagelados, organizados aqui na periferia, justamente se alimentando de bactéria, capturando bactéria da coluna de água que passa por dentro da esponja. A esponja ela é feita, então, de células epiteliais com tipo coanoflagelado, com um colarzinho, um flagelinho, e tem o interior, que é a mesogleia, que é essa região mesenquimal, que é cheia de célula ameboide. Olha aqui as células ameboides, olha só.
fazendo a parte interna do bicho, porque tudo isso aqui é oco, ó. Oco não, é a água passando e sendo filtrado pelas células flageladas. E toda bactéria que começa a ser digerida já é passado para o interior para essas células ameboides. E o mais interessante é que essas células ameboides podem formar células flageladas da periferia. E as células da periferia flageladas podem se tornar células ameboides, assim como na colônia de coanoflagelados. Tá? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta, tá? Porque ninguém me interrompe, poxa, ninguém me faz pergunta. Eu estou certo que está todo mundo entendendo tudo. Então, vamos lá. Estão todos convencidos que as esponjas têm características semelhantes a colônias de coanoflagelados? Professor, Estão eu não todos. entendi muito bem, não. O senhor pode explicar de novo? Posso sim, sem problema. Olha só. Nesse artigo está escrito: de flagelado para a ameboide tem uma troca num parente dos animais, mas é um protozoário, um eucariota. Um protozoário que, olha, que tem uma franjinha na base do flagelo que serve para segurar a bactéria. É aqui que a bactéria gruda. E o flagelo serve para turbilhar a água e até ele se movimentar. E olha só, ele passa de flagelado para ameboide. Ele se alimenta de quê? De bactéria. Ele vive sozinho? Maior parte do tempo, não. Ele vive em colônia. Olha a colônia deles aqui. E já foi descrito uma protoesponja que é feito dessas células semelhantes a coanoflagelados e que tem células ameboides no interior. Então, na esquerda, um protozoário que de vez em quando vive em grupo e que também tem a capacidade de ficar ameboide. A protoesponja tem células iguaizinhas na periferia e tem células ameboides também no interior. Você acha isso sugestivo? Uma evidência que te convence ou não? Acho que sim. Parece, né? A morfologia, a alimentação, o comportamento, tudo leva a crer que foi a partir de uma sofisticação dessa colônia que começou a formar um grupo de animal. Só que agora a gente vai ter essas células flageladas ocupando um local específico, que é a periferia. Você vai ter essas células ameboides ocupando um local específico, que é o interior lá entre as células flageladas. Então, o que era uma colônia, o que era algo opcional, de vez em quando eu vou viver em grupo, de vez em quando eu vou viver sozinho, de vez em quando eu vou virar ameboide, de vez em quando eu vou ter flagelo. Eu peguei isso tudo e falei assim, vamos organizar essa bagunça aqui. Ó. Vamos fazer. Agora ninguém faz o que quer, agora vai fazer o que o organismo precisa. Então vamos lá. Flagelo, só na periferia, porque você vai captar a bactéria que estiver passando. Tá certo? Então, mesênquima, você vai ficar, célula ameboide, você vai ficar no interior, você vai fazer lá o restante da digestão, vai ficar comendo célula morta, vai fazer a limpeza de ataques, tá certo? Então, você começa a dividir a função. Você pega o que já existe e fala, olha, isso que já existe é só aqui agora, ó. Agora, se outra coisa que também já existe, isso aqui é agora, nesse outro local. Então, você organiza de outra maneira, tá certo? Então, você tem aí uma colônia de coanoflagelado para uma esponja organizada com células epiteliais, com flagelo na periferia, e células mesenquimais no interior.
Tá? Se eu comparar o genoma, eu vou ver que o genoma é muito semelhante dos coanoflagelados e das esponjas. Só os coanoflagelados têm sinalização por tirosina quinase. Nenhum outro protozoário tem. Só o coanoflagelado tem. E todos os outros animais, inclusive todos os outros animais. Então, os coanoflagelados, esses protozoários com flagelo, que de vez em quando vira ameboide, além dele ser parecido e fazer um comportamento parecido, ele também se comunica com outras células com uma estratégia que só tem em animais e nele, como receptores de membrana associados à tirosina quinase. Essa família gênica que apareceu com os coanoflagelados foi muito explorado na evolução dos animais, na sofisticação dos animais. Todos os animais hoje em dia usam a via da tirosina quinase, associada a receptores de membrana, para causar uma sinalização dentro da célula. Então, não apenas a forma da célula, não apenas o que a célula sabe fazer, não apenas o que ela sabe se alimentar, que é a bactéria, assim como as esponjas, mas também como ela se comunica. A peça que ela usa, a engrenagem que ela usa para se comunicar. Está fazendo mais sentido agora que os coanoflagelados estão começaram a se organizar em colônia e depois a sofisticação disso, o aprimoramento disso, fez surgir as esponjas? Acho que agora ficou claro, professor. Obrigada. Tá. A ideia é essa mesmo. É eu ficar 10 minutos no mesmo tema e não sair correndo. Eu estava correndo porque eu estava repetindo o que eu tinha falado. Agora, nós estamos finalizando a origem dos animais nessa aula de hoje. Isso significa que eu tenho que passar 1 hora até vocês entenderem tudo que nos leva a acreditar que os coanoflagelados podem ter sido a origem dos animais. Tá legal? É a hipótese mais parcimônia, mas a hipótese mais com menos trabalho que vai me dar para poder concluir. É aquela que está ali diante dos meus olhos, é a conclusão que está diante dos meus olhos. Eu não vou precisar fazer nenhuma estratégia mirabolante para chegar em outro ponto. Não, a parcimônia, o mais direto, leva a ligar colônias de coanoflagelados com as esponjas, numa mesma linhagem filogenética. Tá? Muito bem. Então, vamos ver aqui as esponjas. Elas são sofisticações de colônias, tem células epiteliais na periferia, tem células do tipo coanócitos, que no caso é semelhante aos coanoflagelados, né? E você tem células no interior fazendo função de preenchimento, é o início do colágeno. Agora começou o colágeno, a fabricar colágeno aqui. As esponjas foram os primeiros a fabricar a matriz extracelular. Se isso aqui fosse uma sala de aula, os alunos seriam as células e o colágeno seria a cadeira dos alunos. Todas as células precisam estar grudadas no colágeno para continuarem vivas, senão elas acham que estão fora do corpo e morrem. Entra um curto-circuito de falta de sinalização que ela morre. Então, a célula precisa, para continuar saudável, estar ligada na matriz extracelular. E agora começou a matriz extracelular do mesênquima, que é o colágeno. Tá legal? Então, isso é outra característica que conecta a esponja nos animais. Por que esponja é animal? Porque só animal tem colágeno. Então, se esponja tem colágeno, ou um vírus choveu colágeno aí, o gene do colágeno, que é pouco provável,
tá certo? E a esponja é uma alga, sei lá, outra coisa, estou chutando aqui, e conseguiu por convergência mais tarde, ou transferência horizontal, que a gente chama, o que é muito pouco parcimônico, isso. O que é mais provável é que a esponja inventou a matriz extracelular e que, a partir daí, isso foi um sucesso e todos somos descendentes desses primeiros animais que inventaram a matriz extracelular. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então vamos lá. Se você imagina que agora o corpo é organizado em epitélio e mesênquima, você tem certos comportamentos que são de epitélio. Então você tem movimentos epiteliais, todo o epitélio muda. E isso tem uma relevância na hora que vocês forem estudar a gastrulação, na hora que vocês forem estudar metamorfose de larvas desses animais. Então, quando você olha a larva de uma esponja, ela faz uma série de movimentos com as células da periferia flageladas, que é típico de epitélio. Então, mostrando o quão epitélio e mesênquima são relevantes na origem dos animais. Esse grupo de células da periferia, tá certo? Elas estão juntas, elas estão conectadas umas às outras. Quando uma se mexe, puxa todas as outras. É como se fosse um tapete que, quando dobra, sai puxando todo o tapete também. Então, eu estou mostrando que estão aparecendo que a base dos animais são células que fazem revestimento e células que fazem preenchimento, que dão volume. Então, hoje em dia, você tem vários tipos de esponjas, elas se diversificaram muito, elas estão há mais ou menos 800 milhões de anos coexistindo na Terra, e muitos foram ficando diferentes. Hoje em dia, a gente encontra esponja carnívora, que isso aqui é uma rede que gruda camarãozinho, que embola aqui e acaba sendo digerido, como se fosse um monte de protozoário invadindo externamente o corpo, revestindo e digerindo. Então, mas isso é uma peculiaridade desse grupo, mas basicamente são esses organismos que no fundo do mar parecem chaminés. São chaminés porque a água entra pela periferia, passa por aquelas células flageladas e saem por esse buraco único, que é de chaminé. A gente chama de ósculo, mas não vem ao caso. Mas é só para dizer que esse bicho é filtrador. Ele tem esse formato porque ele é filtrador. A água entra pela parede e sai pelo buraco único. Tá? Alguma dúvida? Alguma curiosidade sobre as esponjas? Então, vamos lá, gente. Então, a gente encontra muito registro fóssil de espícula, que é o mineral dela. Bom, agora a gente entra aqui numa nova etapa. Tá certo? Agora, já que todo mundo entendeu a origem dos animais, já que todo mundo está claro o que me leva a acreditar que coanoflagelados deram origem a colônias que depois deram origem às esponjas, se ninguém mais tem dúvida sobre isso, eu vou agora mostrar qual seria a próxima sofisticação. Qual seria a próxima novidade que aumentou muito a capacidade de competição dos animais? Professor, o que você ia falar das espículas, que você mostrou o artigo, mas você passou? Na verdade, eu dei uma desistida, né? Mostrando. Isso é um artigo recente, tá? Quer dizer, recente não, é um artigo que eu achei recentemente, tá? Ele é de 2010, segundo aí. E ele faz uma comparação
entre os registros de esponjas com espículas, tá certo? E os genes necessários para fazer espícula. Ele fala nesse artigo que os genes apareceram muito antes do que os registros fósseis. Que existe um gap aí que está faltando o registro fóssil de esponja. É basicamente isso que está sendo falado. Então, a parte colorida desse gráfico aqui, dessa imagem, desculpa, isso é mostrando que desde a origem da espícula até o primeiro aparecimento, está faltando um tempo aqui. Mas eu achei que não era muito importante esse detalhe aqui e por isso passei logo adiante, tá? Ok? Ok, tá bom. Bom, nessa imagem, eu peguei de um artigo bem legal que ele dá o passo 1, passo 2, passo 3 e, progressivamente, da sofisticação da organização multicelular animal. Tá? Então, vamos lá. Eu começo com A, mostrando os coanoflagelados, com células epiteliais, vamos dizer, flageladas, na periferia, uma região interna com uma matriz extracelular, quer dizer, um suporte para células. Eu vejo células redondinhas aqui, com fusos mitóticos, dizendo que elas estão proliferando. Então, isso aqui, quando chega num tamanho tal, divide e serão duas colônias vivendo juntas. Então, essas células, enquanto tiver comida, essas células estão se dividindo. Tá? Chega um momento que esse contato entre as células ele se faz de uma maneira mais íntima. Esponjas, por exemplo, possuem já proteínas de adesão do tipo epitelial. As células grudam muito bem umas às outras. E isso é uma grande novidade, porque eu consigo agora restringir o acesso ao interior. Agora, eu tenho um ambiente, um nicho interno bem diferente do externo, onde não sofre tanta influência. Não é agora de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é só por osmose agora, atravessando entre as células os componentes. Veja que a conexão entre as células não é muito apertadinho, então os componentes podem sair e entrar com facilidade. Isso é muito mais promíscuo aqui. Não tem muito controle, é meio ao acaso, pela osmose, vamos dizer assim. Agora, nesse coanoblasteia, o lado interno já está mais sofisticado, ele está mais preservado. Para entrar aqui dentro, tem que atravessar a membrana da célula. E para atravessar a membrana da célula, tem que encaixar em receptores. Senão, não vai aqui para dentro. Então, esse é um primeiro passo nessa origem dos animais. Próximo passo é você organizar a entrada de células para esse ambiente interno. É a tal da conversão epitélio-mesênquima. Células epiteliais estão na periferia, fazendo a separação do lado de fora com o lado de dentro. Células mesenquimais estão dando volume a essa massa celular. Então, uma próxima sofisticação foi justamente manter esse epitélio, mas algumas células conseguem sair do epitélio e ir para a região interna, aonde já é um ambiente típico do animal. Então, você já tem aí uma divisão de funções. Você já tem aí
genes diferentes sendo usados. Você já tem aí reguladores de transcrição ditando quando vai converter para mesênquima, quando vai proliferar, quando vai produzir matriz, quando vai digerir. Então, você já tem um controle mais coordenado do organismo multicelular. Ok? Alguma dúvida até agora? Não, né? Tá tranquilo. Diga. Vou passar depois o link do arquivo? Ah, posso sim. Posso sim. Prometo que eu vou trazer. Pede por mim por e-mail, só para me lembrar, para ficar um registro, senão pode ser que eu me esqueça. É uma falha minha, deveria ter essa referência, eu vou botar. Se eu não me engano, é Davidson, mas o ano, a revista, são 6 etapas dos animais, é uma coisa assim, olha, é um grande artigo de revisão. Mas eu trago sim os detalhes da referência, tá? Só me pede por e-mail. Bom, então, se não tiver mais nenhuma pergunta, vou então prosseguir no raciocínio. Eu falei para vocês que é muito importante, então, ter um animal. Primeira coisa é organizar em epitélio e mesênquima, né? Falei isso. Falei que as esponjas já possuem proteínas de adesão típicas de células epiteliais, como junções íntimas, algo semelhante a desmossoma, não chega a ser um desmossoma, mas já começa a ter características, uma região eletrodensa na microscopia eletrônica, bem na junção entre as células. Então, você realmente tem características morfológicas ultraestruturais, ou seja, das estruturas das células. A gente já vê uma polaridade, flagelo de um lado e região interna do outro. Todas as características de células epiteliais já estão aí nas esponjas, tá certo? Porém, falta uma característica. Ainda falta algo. Isso a gente vai ver agora, que é o aumento. O aumento é que essa parte do epitélio eu vou deixar para depois, está aqui no H, tá? Vocês me desculpem. Então, agora, você começa a ter um aumento, quer dizer, desculpa, você começa a ter epitélios internos. A capacidade desses movimentos epiteliais que eu expliquei para vocês nessa imagem, onde todo um tapete se dobra, isso vai ser importantíssimo para você criar estruturas internas. Para você criar esses epitélios internos que eu estou mostrando no corpo da esponja, você vai precisar de movimentos epiteliais, dobramentos de epitélios, tá certo? Então, isso aumentou a superfície de troca do animal, criou um ambiente interno dentro do animal por onde a água circula, certo? Então, a gente está vendo que está sofisticando a capacidade filtradora. Tá? Agora capta não somente pela periferia externa, mas vai capturar bactéria também, vai pegar oxigênio também, pelos epitélios internos, pelos canais internos revestidos com células epiteliais, como vocês podem ver aqui. Ó. Então, eu estou vendo uma larva que ela pode simplesmente grudar no chão e ficar bentônica, ficar lá grudada. Então, você tem essa colônia que grudou no chão. Isso é a primeira etapa. Então, toda a parte de cima está lá captando comida. Tá? Então, vejam que agora eu tenho células que estão aderindo ao substrato. São essas células cinzas. Em esponja, elas são fixas ao substrato. Vejam só, todas as esponjas são fixas ao substrato. Então, você precisa de uma célula especial nesse local. Então, você tem aqui um grupinho de células na larva que já vai ser o grupo de células responsável pela adesão. A esponja faz isso, tá?
esponja tem um grupinho de células na larva que serve para adesão. Tá? Mas nessa situação hipotética, eu não tenho movimento epitelial ainda. As células da periferia flagelada continuam na periferia. Agora você tem uma larva que tem a capacidade de fazer movimentos epiteliais e criam, por isso, um canal interno. Essa é a capacidade. Mamífero, eu também tenho um canal interno, que é o tubo digestivo, revestido de células epiteliais. Então, o que eu estou mostrando aqui é colônia, sofisticando os limites epiteliais, com mais adesão entre as células. Depois, sofisticando o interior com células mesenquimais, com todos os controles necessários para isso. Depois, a possibilidade disso ficar bentônico, grudar no substrato e ficar filtrando, pegar a bactéria que estiver passando e depositar aqui. Depois, com metamorfose epitelial, usando movimentos epiteliais, criou-se canais internos, como esponjas possuem canais internos, a partir de uma massa com células epiteliais e mesenquimais. Aqui estão canais internos, com células epiteliais invaginados a partir do exterior, ou da larva, né? Alguma dúvida? Muito bem. Então, como eu disse para vocês, eu tenho aqui um epitélio, com todas as características de epitélio, com função de epitélio, com junções epiteliais entre as células, mas está faltando uma coisa, o que a gente chama de membrana basal. O que me diferencia de uma esponja clássica, demosponja, né, é que no meu epitélio eu tenho a membrana basal e o epitélio das esponjas não possui. Tá certo? E o que é a membrana basal? Membrana basal é uma estrutura que fica na base do epitélio. E essa membrana basal tem uma camadinha que chama lâmina basal, feita com laminina. Essa laminina, ela serve de adesão para as células epiteliais. Agora, com esse tapete de laminina, que isso aqui é uma bola, né? Está cortado, mas isso é uma bola. Tem um tapete de laminina interno, onde as células epiteliais estão grudadas. Então, essa laminina organiza o epitélio, deixa o epitélio com muito mais cara de epitélio de animal. Quem inventou esse epitélio com lâmina basal, organizando as células epiteliais, foram corais, águas-vivas, o ancestral de coral, água-viva, tá certo? Que são os quinidários. Eles é que têm epitélio, células epiteliais, com lâmina basal feita de laminina. Então, eu falei de uma matriz que fazia uma trama 3D, que era o colágeno. Aí eu falei que esponja tem colágeno, que é para as células ali do interior, para elas terem onde grudar. Agora, é uma matriz, só que não é de célula mesenquimal, é de célula epitelial. Então, eu estou vendo agora uma nova matriz extracelular que serve agora para o epitélio, organiza o epitélio, deixa as células uma do ladinho da outra, seladas umas com as outras, uma grande carapaça proteica revestindo o interior, a cavidade interior. Isso é a laminina junta, fazendo a lâmina basal da membrana basal. Ok? Dúvida?
Muito bom. Professor, então, Oi. Desculpa. Então, as esponjas, elas não tinham essa membrana basal, né? Só tem uma esponja cujo epitélio tem membrana basal, ou mais especificamente, lâmina basal. São as homoscleromorfas. É um subtipo. Essas são as que mais se assemelham à água-viva, quinidários, coral, anêmonas. As homoscleromorfas são as esponjas mais semelhantes aos quinidários. Por quê? Porque é a única esponja que tem epitélio com lâmina basal. E por que lâmina basal é tão importante assim? Porque ela sinaliza o epitélio, ela organiza o epitélio. Nessa imagem que eu estou projetando, eu estou mostrando o tubo seminífero, aonde a gente, homem, produz espermatozoides. É um tubo e tem uma parede externa que é a lâmina basal. E as células estão grudadas nessa lâmina basal, assim como dessa colônia aqui, ó, de colônia não, dessa larva. E o mais interessante, em todos os epitélios de animais, isso é uma regra para todos os epitélios dos animais, tá? Que tem membrana basal, obviamente. Quem tiver grudado na laminina continua sendo uma célula com capacidade de proliferar. A célula que desgrudar da lâmina basal vai perder capacidade de proliferar. A lâmina basal mantém o estado de proliferativo da célula. Mantém a célula no estado de célula-tronco. Obviamente que a gente tem isso muito mais sofisticado, isso acontece no epitélio neuronal, isso acontece no epitélio da epiderme, isso acontece no tubo seminífero. A gente é muito mais sofisticado que uma água-viva. No início, essa lâmina basal é puramente estrutural. Mas o que vocês ainda não sabem, e vocês vão perceber, é que os neurônios surgiram no epitélio. Esponja não tem neurônio, porque esponja não tem epitélio clássico. Esponja tem um epitélio ainda primitivo, porque não tem lâmina basal, pelo menos a maior parte das esponjas, só um grupinho que é diferente. Esponjas não têm neurônio, mas quinidários, quer dizer, água-viva, coral e anêmonas, têm neurônio. Tem neurônio e os neurônios só ficam grudados na lâmina basal, assim como os epitélios ficam. Se eu olhar neurônios nos mamíferos, na gente, você vai ver que, em todos os casos, o axônio sempre navega em cima de uma lâmina basal. O axônio sempre está procurando o vaso sanguíneo, porque em cima do vaso sanguíneo tem uma lâmina basal organizando esse vaso sanguíneo. Aonde tiver grandes vasos, pode ter certeza que tem um nervo passando ali em cima, porque toda a navegação de axônios até o seu destino é feita por cima dos vasos sanguíneos, justamente porque tem lâmina basal, justamente porque os neurônios surgiram de epitélios e porque até a água-viva, neurônio caminha em cima de lâmina basal. Então, o aparecimento de lâmina basal, além de organizar o epitélio, além de controlar o comportamento das células do epitélio, se vai proliferar ou se não vai proliferar, vai permitir futuramente o aparecimento de neurônios dessas células epiteliais. Quando vocês estudarem embriologia, quando vocês estudarem a formação do corpo dos animais, vocês já vão ver os neurônios aparecendo, as células digestórias aparecendo, as células da periferia aparecendo, que nada mais é do que sofisticações dessa base que eu estou passando para vocês.
Tá ok? Alguma dúvida? Bom, então a gente está vendo que a partir de uma larva, tá? Que a gente pode ver aqui, olha, essa larvinha aqui, ó, ela pode grudar e fazer metamorfose para esponja. Mas se ela começar a usar alguns outros genes e começar a surgir novos genes, novas famílias gênicas, novos membros de famílias gênicas já existentes, vai tendo a possibilidade de ter outra metamorfose. E em vez de ter metamorfose para fazer esponja, pode ter, com poucas mutações, com poucos genes, essa metamorfose pode manter um estado cilíndrico e começar a dali ser um quinidário, uma água-viva, uma anêmona, que é cilíndrica e que é basicamente feita de um epitélio interno e um epitélio externo. E que entre esses epitélios tem células mesenquimais. Tá certo? Então, a partir de uma mesma larva, você pode ter sofisticações na metamorfose e você vai gerando organismos cada vez mais sofisticados a partir de mudanças durante a metamorfose da larva para o adulto. Se essa larva aqui, se tiver célula reprodutora, já é uma anêmona, porque aqui está o buraco dela de entrada do alimento, você bota um tentáculo para um lado, um tentáculo para o outro, e pronto, isso aqui já é uma mesogleia com células epiteliais internas e células epiteliais externas. Então, a partir de uma larva, mexendo na metamorfose, eu vou mudando os módulos, recombinando os módulos e fazendo diferentes organizações do corpo. Por exemplo, uma larva, em vez de dar origem a uma esponja, uma larva começa a se transformar numa anêmona, numa hidra, num coral, por exemplo. Muito bem, então a gente tem aqui, já em G, as homoscleromorfas, que são as esponjas com membrana basal, tá? Você tem aqui epitélios internos, externos, uma mesogleia ou células mesenquimais no interior, tá legal? E agora, para isso realmente começar a virar um quinidário, você vai começar a precisar de outras novidades, como, por exemplo, a formação de um grupo de células que vai se especializar na reprodução. Então, só essas vão fazer meiose. Então, pronto, eu pego o módulo de fazer meiose, que o protozoário já sabia fazer, e falo, olha, célula aqui do interior, só você vai fazer meiose, mas ninguém. Epitélio não vai fazer meiose. Mesogleia aqui também não vai fazer meiose, só você. Então, você deu a função de guardar o DNA para a próxima geração. Célula que fica preservada, guardadinha, protegida, garante o seu DNA íntegro para ser passado para a próxima geração. Você ter células da linhagem somática, que vai fazer o corpo, separado das células germinativas, que vão fazer gametas, isso é o suprassumo na época de manutenção da saúde genômica para você dar para a próxima geração o seu melhor DNA, aquela célula especializada em fazer gameta. Então, ela vai reconhecer o gameta do sexo oposto, ela vai conseguir navegar e procurar o próximo, o parceiro, o gameta tem que procurar, tem que navegar. Então, é uma sofisticação você ter uma célula especializada em reprodução, em fazer gametas. Tá legal? Bom, com o tempo você vai... Então, tá aqui, células germinativas, tá certo? Tá aqui, ó, germ cell, célula germinativa no interior protegido. Ok. Tenho aqui agora cílios sensitivos. Sim. Começo agora a sentir o ambiente. Então, eu tenho células sensitivas.
Então, você começa agora com célula sensitiva para luz, o início do olho. Uma célula que bateu luz, ela evita, porque ela gosta do fundo do mar. Ela gosta lá do fundo do mar, do ser bentônica, grudar na pedra. Então, ela foge da luz. Para fugir da luz, ela precisa detectar a luz. Então, ela precisa de células especializadas, sensitivas. Agora, não precisa enxergar, só precisa saber aonde está para si, onde tem luz e onde não tem luz. Se eu for para onde tem luz, eu vou para a superfície. Se eu for para o escuro, fugir da luz, eu chego aonde eu quero, que é o substrato para eu grudar. Tá certo? Então, essas são sofisticações que foram sendo selecionadas a partir de módulos que já existiam. Tá? Alguma dúvida? Tá. Se ninguém tem dúvida, vamos seguindo. Agora eu vou mostrar um outro organismo, porque assim, no mundo do DNA, de comparação do DNA, ainda não tem um consenso na literatura, tá? Tem gente que diz que um animal é o mais primitivo de todos. O outro diz que é esponja. O outro diz, por exemplo, tem gente que diz que ctenóforo é muito antigo. Tem gente que diz que Placozoa é mais antigo ainda. E isso tudo, esses estudos são muito baseados em comparação do genoma. E depende muito da metodologia que você usa para fazer isso. Tá? Posso dizer que que eu mais tenho lido, que mais tenho aparecido, é que esponja realmente é o ancestral comum de todos os animais. Tá legal? É o irmão de todos os animais. Seriam as esponjas, porque eles apareceram lá no início do início. Muito bem, mas existem outros animais. Eu gostaria de mostrar aqui esse que é muito primitivo, tá certo? Isso se chama placozoa, é o Tricoplax. Ele parece uma placa. A placa vai crescendo, 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 até que ela se divide e formam duas placas. Essas placas andam. Elas também são feitas de células flageladas, que secretam enzimas digestivas, e elas vão digerindo tudo que está embaixo delas. É como se fosse a bolha assassina. Ela vai rolando e por onde ela vai ficando em cima, ela vai digerindo e vai absorvendo os nutrientes. E você vai tendo células mesenquimais no interior dessa massa que vai rolando, e tem células epiteliais, semelhantes às das esponjas, inclusive, com esse formato, revestindo a parte externa. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de placozoa, uma representação bem bonita. Hoje em dia, acredita-se que esse epitélio é bem sofisticado, tem características mais sofisticadas ou aprimoradas que as esponjas. O DNA também sugere isso, de forma que ninguém acredita que esse seja o irmão de todos os animais. Aquele que primeiro se desgarrou da árvore evolutiva dos animais. Então, está aqui, a partir da metamorfose diferenciada, eu posso ter um corpo de esponja, um corpo de quinidário, tá? Essas etapas iniciais são as mesmas: fertilização, blastulação, depois formação de uma massa de célula organizada, que é a gastrulação, e depois vem a metamorfose, que pode tomar caminhos diferentes, como eu já falei. Isso é uma organização dos quinidários. Vejam aqui que elas possuem um lado de fora, que a gente chama de ectoderma, são as células epiteliais do lado de fora, ectoderma. No lado de dentro,
tem as células epiteliais que estão fazendo a gastroderme, ou seja, o epitélio digestivo, ou seja, a origem do endoderma. Então, vejam que essas anêmonas, água-viva, coral, hidras, elas são todas feitas de um epitélio externo e um epitélio interno. O limite externo do corpo e o limite da cavidade interna. Isso aqui é correspondente ao ectoderma e esse é correspondente ao endoderma, onde tem a digestão na cavidade interna. Então, esse endoderma estaria aqui nessa cavidade interna dessa anêmona e o ectoderma estaria revestindo o lado de fora. Repare que nessa hidra, a região do meio é o que a gente chama de mesogleia, seriam as células mesenquimais, e elas estão aqui, são essas células redondinhas. Então, o quinidário, esses bichos, também tem célula epitelial, também tem célula mesenquimal. Olhem aqui o neurônio intimamente grudados na lâmina basal do epitélio, tanto interno quanto externo, ectoderma e endoderma. Repare a trama neuronal que faz uma rede neuronal sem ter um centro processador, sem ter um gânglio, mas simplesmente uma rede de conexão entre as células. Imagine que uma despolarização que aconteça a partir de um toque nessa ponta, isso causa uma despolarização sequencial e toda a rede neuronal se despolariza. Isso estimula a contração dos músculos representados nessa figura por essas linhas aqui vermelhas, tanto longitudinal quanto transversal. Então, a única coisa que essa esponja sabe fazer é contrair, porque esses axônios estão todos conectados. Quando tem um estímulo numa ponta, esse estímulo passa para todo o corpo e estimula a contração das fibras musculares na mesogleia. Sim, já tem actina, miosina, já tem músculo, como se fosse semelhante, né? Semelhante a de vertebrados, com os mesmos componentes, tá certo? Actina, miosina, mas não tem aqueles sarcômeros, como tem nos nossos músculos, mas já é os mesmos personagens organizados de uma forma muito simplória. A gente já tem aqui, a gente mostra aqui que essa rede neuronal não tem sinapse, apenas os neurônios se fundem uns aos outros, eles estão realmente conectados, então é uma grande conexão entre todas as células. Tá legal? Esponjas também possuem células contrácteis, são os mioepiteliais. São as células epiteliais que têm a capacidade contráctil em esponja. Não existe uma fibra muscular feita de várias células organizadas, somando esforços, todas organizando seu citoesqueleto de uma maneira coerente num todo, formando fibras pluricelulares feitas de várias células. Esponja não. Esponjas são epitélios que despolarizam e que contraem. É um único tipo celular que transmite um impulso elétrico e que, ao mesmo tempo, contrai. Aqui a gente já tem uma diferença. Você tem até as células mioepiteliais, até tem, mas surgiu agora um novo grupo de organização do citoesqueleto, células que organizam o citoesqueleto com actina e miosina. Agora a gente já tem uma estrutura multicelular com fibras musculares. Então vejam que, ao longo da evolução dos animais, uma larva com mais genes, com mais famílias gênicas e tudo, pode ter mudado a sua metamorfose e começado
a aparecer fibras musculares. A membrana basal já existia, a gente já viu que era o que veio das homoscleromorfas, das esponjas. Os neurônios estão aparecendo agora nesses organismos. Então, vejam que os epitélios estão ficando mais refinados, com as células mais juntas, com mais limite, controle do fluxo dos componentes. O epitélio está ficando com lâmina basal. Ao mesmo tempo, a função de despolarização está ficando especificamente para neurônios. A função de contração está ficando especificamente para células da mesogleia. E com isso a gente vai pegando funções que eram únicas do epitélio, de uma maneira geral das células epiteliais, e vai dizendo, ó, esse módulo é só nessa célula, esse outro módulo é só nessa outra célula. Então, isso permite uma maior sofisticação na resposta. Uma anêmona dá uma resposta contráctil muito mais sofisticada do que uma esponja. Uma esponja, a única coisa que ela faz é contrair e relaxar. A anêmona, não. A anêmona mexe o tentáculo, a anêmona contrai um músculo, mas não o outro, por isso ela consegue andar, não digo andar, mas se locomover. As águas-vivas contraem com pulsos contrácteis. Então, esses ciclos de contração esponja agora estão bem mais sofisticados e são ciclos mais rápidos. Em vez de ser horas de contração, horas de relaxamento, e aquilo fica eternamente em ciclos longos de contração, descontração, isso faz parte da vida da esponja, da fisiologia da esponja. Agora aqui não. Eu tenho impulsos elétricos que vão causando contrações rítmicas, obedecendo um ritmo. Isso tem muito em natureza, ritmo, tá? Ciclos, e essas contrações permitem deslocamento. Pela primeira vez eu estou tendo aqui o animal se deslocando com facilidade, com contrações rítmicas de forma coordenada, primeiro aqui, depois ali. Anêmonas, mesma coisa, andam pela pedra. O músculo contrai se tocar aqui, mas o de baixo talvez não contraia. Tá ok? Então, funções que eram feitas só com células epiteliais ou mesenquimais, agora essas funções estão recebendo mais tipos celulares, novos tipos celulares no epitélio, novos tipos celulares no mesênquima, para a gente ter a divisão de funções, novos programas genéticos. Tá legal? Alguma dúvida? Eu tenho. Então, na verdade, meio que o surgimento do tecido nervoso começou nesses quinidários. Isso. Entendi. Ou nos ancestrais dos quinidários, tá? No tronco evolutivo dos animais, de repente um grupo tomou uma outra linhagem evolutiva, que são as esponjas. Foram os primeiros a divergirem desses primeiros animais, foram as esponjas. Aí eles estão aqui até hoje. Aí continuou a linhagem dos animais e sofisticando, aí um grupinho dali começou a tomar outro caminho evolutivo, que são os quinidários. Então, quando ele se desgarrou e começou a tomar outro caminho evolutivo, e os animais foram mudando nesse sentido, e o quinidário foi mudando nesse sentido, nesse momento já existia neurônio. Então, o momento que nasceu o neurônio é esse momento da passagem de porífera para quinidário, esse momento onde apareceu a lâmina basal, esse momento onde novos tipos celulares apareceram no epitélio para fazer neurônio, para fazer célula sensitiva, no mesênquima apareceu célula muscular, tá legal? E dali em diante, todos os tipos celulares que aparecem nessa figura. Olha quantas bolinhas diferentes tem aqui. Esponja não tem isso tudo no mesênquima.
tá certo? Todos esses tipos. Então, e mesmo no epitélio, você vai tendo cada região com um epitélio com células meio diferentes da outra região. Então, aqui você tem células de defesa, aqui não tem. Aqui tem célula que produz muco digestório, daqui do outro lado não tem. Então, você já são aprimoramentos do que as esponjas possuíam. Entendi, obrigada. Tá. Então, gente, continuando, isso é um axônio, desculpa, é uma célula neuronal. Todas essas letrinhas, tudo que está aí dentro dessa célula, seja na membrana voltada para o lado de fora, seja voltado para o lado de dentro, tudo isso faz parte do neurônio. O neurônio precisa dessa engrenagem, essa expressão gênica para neurônio fazer sinapse. Aqui estão os genes necessários para fazer sinapse. Tá? Muito bem. Tudo que está em azul é uma família gênica que tem esponja. Então, esponja tem a proteína PKC-alfa, a esponja tem a proteína da família gênica NOS, a esponja tem o gene da família gênica DLG, a esponja tem todos esses genes aí, em azul. Mas as esponjas não possuem os genes amarelos. Tá? Quem possui esses genes amarelos são os quinidários. Então, essas foram sofisticações dos quinidários. E, em verde, aí é o que nem quinidário possui. É algo mais sofisticado ainda, que isso já apareceu lá no bilateral. Lá quando você começa a ter triploblasto com ectoderma, mesoderma, endoderma, você já começa a ter animal mesmo, bilateral, vamos dizer assim. Então, sabendo que em azul esponja tem, e não tem neurônio, sabendo que o amarelo é o que Quinidário inventou, e que inventou por isso neurônio. Como a gente interpreta essa figura? Isso tem sido motivo de muita discussão, porque todos os estudos de DNA que acham que quinidário é o mais antigo, é porque acham que esponja tem muito gene para neurônio. Então, uma ideia é que o ancestral da esponja, quando a esponja saiu da evolução dos animais, ela começou a ter seu próprio esquema evolutivo, sua rota evolutiva, quando ele não participou mais com DNA para a evolução dos animais, nesse momento já existia neurônio, segundo essa teoria. E, ao longo do tempo, como as esponjas são filtradoras e não precisa de muito neurônio, elas foram perdendo. Então, por isso que você não encontra mais neurônio. Então, existia no ancestral, mas a esponja perdeu isso. Isso é uma maneira de pensar. E toda a discussão na literatura é comparando o genoma de porífero, o genoma de quitenóforo, o genoma de quinidário, de placozoa, e tentando dar uma interpretação parcimonial para essa realidade que a gente está vendo aí. Uma maneira alternativa de ver isso é o seguinte: na natureza, nada se cria. Tudo pega o que já existe, funcionando em outros módulos, recombina junto com algumas novidadezinhas, e você vai ter novas propriedades, como sinapse, por exemplo. Bom, então, nesse caso, todos esses genes azuis já participam de alguma maneira no processo sináptico ou pré-sináptico, em algum processo fisiológico das células das esponjas, e que nos quinidários foram usados para fazer neurônio. Isso faz sentido porque esponja tem uma característica bem interessante, que é se comunicar com vesículas.
que você mais vê entre as células é vesícula, passando de uma célula para outra. Então, eu me pergunto, será que o mecanismo de comunicação entre vesículas, usando vesículas, e até hoje a gente tem sinalizações que usam vesícula, a padronização do eixo direita-esquerda, para a gente ficar diferente do lado direito para o lado esquerdo, a gente usa vesículas para sinalizar. Vesícula que é excretada por uma célula e é captada por uma célula vizinha. Igual sinapse. Então, a sinapse é apenas uma mudança de algo que já existia, que era comunicação através de vesículas, que as esponjas já sabiam fazer usando esses genes azuis. Tá certo? Eu digo que esponja tem muita vesícula porque eu já fiz microscopia eletrônica com mesênquima de esponja e a gente vê muitas vesículas. A gente não sabe se é bactéria, mas me parecem muitas vesículas. Isso é comum, isso é um fenômeno, não é novidade. Tá legal? Muito bem. Então, é baseado em muita análise de DNA, genômica, análise das famílias gênicas e associado ao funcionamento da sinapse, a gente pode, então, entender ou tentar diferentes cenários para a origem do sistema nervoso. Tá? Então, aqui eu tenho uma larva de esponja, células sensitivas com genes neuronais sendo usados. Então, a esponja já tem célula sensitiva, ela foge da luz, ela precisa sentir a luz, e esses genes de sinapse estão justamente nas células sensitivas. Genes de sinapse são expressos em células epiteliais. Então, mais uma vez, corroborando com a origem inicial do sistema nervoso em esponjas. Primeiro você tem os componentes. Depois você junta isso numa nova organização para formar novas estruturas. Então, as coisas aparecem com uma função, mas com o tempo elas são cooptadas por uma nova função. É pegar o que já existe e recombinar. Tá? Então, isso são larvas de esponja, e a gente vê claramente células epiteliais e células mesenquimais. A gente vê claramente que a expressão gênica é diferenciada, células de um tipo do lado de dentro, células de outro tipo. E a gente vê células sensitivas no epitélio, como na base do sistema nervoso, iniciando aí a expressão de genes necessários para sinapses. Esse é um placozoa que eu estava mostrando, tá? Ele tem genes bem sofisticados, tá certo? Ele é simples porque ele não precisa ser complicado para ter sucesso. E ele definitivamente, hoje em dia, já está descartado dele ser o ancestral mais primitivo de todos. Essa imagem está ruim, eu prefiro nem mostrar, tá? Bom, com isso, deixa eu só ver aqui, um minutinho. Bom, gente, assim, a gente está terminando essa fase de animais basais, animais que estão na base da origem dos animais, da linhagem evolutiva dos animais, tá certo? A gente falou aqui basicamente de porífera, que é esponja, e quinidário, que é água-viva, coral, anêmonas. Tá legal? E como eu esperava ter mais pergunta, realmente a aula terminou mais cedo do que eu imaginava. Tá legal?
Então, nós temos tempo para tirar dúvidas, se vocês quiserem. Professor, oi, desculpa, mas vou perguntar então. Eu não entendi muito bem o que seria esse placozoa, quando você explicou. Tá, esse placozoa é essa foto dele. Ele é assim, do jeito que você está vendo, parecendo uma placa. Você pega uma massa de modelar, joga com toda a força no chão, e é esse o formato dele. Ele é uma massa de célula, sendo as da periferia epitelial e as do interior mesenquimal. Quando essa placa tem muita proliferação celular, ela cresce, até chegar no limite que ela se divide em duas placas. São 2 placozoas agora, do A até A, C, D, E. Isso, até o E. Num corte histológico, você viria isso, ó. Na parte de cima, células epiteliais revestindo a parte de cima, tá? No interior, células ameboides, mesenquimais, e na parte de baixo, que não dá para ver nessa figura da foto, você tem as células digestivas. Ele vai andando, escorregando e vai digerindo tudo que tem embaixo. Bem simples, né? É bem quase que uma colônia isso. Mas ele tem uma série de genes que só apareceram mais tarde na evolução. Então, provavelmente isso é um descendente de um animal um pouco mais sofisticado que quinidário, ou dessa época do quinidário, da água-viva, o placozoa saiu da linhagem dos animais junto ali com quinidário, quitenóforo, placozoa. É um grande mistério quem saiu primeiro, e que não é que é mistério, é que ainda não está com evidências sólidas, capazes de descartar completamente uma hipótese. Tá certo? Mas o que mais é consenso hoje em dia é que esponjas realmente estão ali na base da origem dos animais. Entendi, obrigada. Então tá, gente. Espero que tenha sido útil a aula, tá? Espero que vocês tenham anotado bastante coisa para não ter que assistir toda a aula novamente, ok? E caso tenha ficado alguma dúvida, fiquem à vontade aí para me perguntar na próxima aula. Tá legal? Professor, eu tenho uma dúvida. É porque o senhor falou muito na aula dessa coisa de epitélio, a membrana basal, mas eu não estudei isso assim muito bem. Eu queria saber se tem algum material que o senhor indica para entender melhor essa parte dessas células em específico. Tá. DCL. O DCL? Tá bem. No DCL você vê lá, porque o DCL é bem grande, né? E ele fala bastante coisa. Então, vê lá células epiteliais, células mesenquimais. Tá? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa que você tem que fazer pega um livro de zoologia, como, por exemplo, o Brusque-Brusca, ou o Barnes, principalmente o Brusque-Brusca. Aí você vai ter várias fotos também que eu mostrei, mas que mostram assim, a organização do corpo, os tipos celulares. Então, isso ajuda muito. Tá legal? Tá bem. Existe um outro livro que é Biologia do Desenvolvimento, do Gilbert, que também tem muita questão evolutiva e do desenvolvimento embrionário. Tá legal? Tá bem, vou procurar. É porque eu entendi assim a ideia geral da aula, mas como eu não entendo muito bem essa parte das células, acho que fica uma coisa meio abstrata, sabe?
entender Tá. uma Então coisa a você faz o partir da outra. seguinte, cada vez você tem que me interromper mais, Maria. Desculpa. Você tem toda a liberdade. Toda vez que tiver algum conceito que você não domina, não só você, eu estou falando você porque você abriu a oportunidade, mas eu fico impressionado. Numa sala de 40 alunos, ninguém tem dúvida. Todo mundo entendeu tudo de primeira. Quer mostrar o quê? Que entendeu tudo? Tem vergonha de dizer que não entendeu tudo? 2 horas eu falando e você é obrigado a entender tudo que eu falo? Então eu fico assim, achando que a timidez só atrapalha vocês, entendeu? E eu espero que depois revejam as aulas. O que eu confio é isso, que essas aulas estão disponíveis. Vocês podem ver 5 minutos agora, 5 minutos depois continua vendo, ver só esse pedaço ou ver só aquele outro pedaço. Essa é a vantagem da aula gravada, né? E depois que vocês viram a aula, vocês podem ir no fórum e dizer, olha, não entendi isso, não entendi aquilo. Então, a ideia é um ensino mais moderno, onde, olha, cada um por si se vira. Tá certo? Tá, a aula está gravada, eu comento o fórum. Agora, se você não quer exteriorizar a sua dúvida, eu pouco posso te ajudar, eu só lamento, entendeu? Então, eu sei que é complexo, eu sei que eu falo muita coisa que vocês não estão familiarizados, porque estão no primeiro período. Pô, eu fico até imaginando, caramba, o que eu fiz, que maldade que eu fiz, tanta coisa sendo falado, né? Mas eu acho que, de uma certa maneira, se você pegar metade do que eu falei, eu já estou me dando por satisfeito, entendeu? Sim, sim. Acho que também acontece, professor, que às vezes a gente tem a dúvida depois. Eu, por exemplo, sou muito assim com outras matérias. Na aula eu entendo. Aí eu não faço pergunta porque eu acho que entendi. Quando eu pego o exercício para fazer, que eu vejo, isso aqui eu não entendi direito. É verdade. Então, você faz a melhor técnica para isso é você ir anotando as coisas à medida que eu vou falando. Vai anotando, para justamente depois ver se a resposta da dúvida que você tem está nas anotações que você fez. Entendeu? Às vezes eu vou responder uma pergunta, mas aí, o que é aquilo? Olha, na anotação você já tem a resposta ali, entendeu? Então, sei lá, isso é só alguma dica aí. Mas ok, é no fórum mesmo. Estou confiando no fórum. Fórum é que vai garantir que eu garanto que vocês estão aprendendo. Pelo menos quem estiver participando do fórum, tá? Tá Eu bem, vou. obrigada. Eu vou dar uma olhada nesses livros que você indicou. Isso. Eu estou interrompendo a gravação, tá?